Então, vamos partir já para a primeira pergunta, que eu vejo até muitos empresários com dúvida e um pouco de picuinha, assim, com relação a isso. Por que o judiciário ainda é tendencioso, mesmo após a reforma trabalhista? Eu acredito que com a reforma trabalhista, muita coisa surgiram, na verdade, muito alarme em relação à redução de direitos. A mídia, principalmente, ela divulgou a reforma trabalhista como uma redução de direitos, o que, no caso, não é. O que aconteceu foi uma modernização da CLT, que era da década de 40, para os dias de hoje. Questões, especialmente em relação ao teletrabalho, home office, elas não tinham ainda uma regulamentação necessária na CLT e que precisava. Claro que existem algumas questões que foram um pouco controvertidas em relação ao acesso à gratuidade de justiça, a tarifação de um dano moral, que foi muito debatida, que o STF ele foi chamado a se manifestar e recentemente teve tanto a decisão da gratuidade de justiça quanto da tarifação do dano moral, dizendo em relação ao beneficiário da gratuidade de justiça que basta ele solicitar o benefício para ele ter esse direito, então ele não seria, no caso, ele não teria uma restrição de um acesso à justiça, ele poderia continuar pleiteando na justiça a sua insurgência, a questão que ele acha que ele foi desfavorecido na rescisão, muitas vezes, ou até durante o vínculo empregatício. Em relação ao dano moral, houve muita questão que foi trazida à pauta, que existiu uma tarifação em relação ao valor do salário, mas que isso já caiu, o STF ele declarou que esse artigo ele é inconstitucional. E eu acredito que o judiciário trabalhista hoje ele não é tendencioso, mas ele vem como um mecanismo para equilibrar as forças entre o trabalhador e a empresa. E nesse sentido, ele impõe regras, especialmente em relação às provas no processo, em que se a empresa ela observa essas regras, ela guarda os documentos, ela fornece os documentos de forma correta, eu acredito que não tem muito com o que se preocupar. Mas os empresários, inclusive, eles estão mudando muito essa concepção de gestão em relação às empresas. Elas estão entendendo que é necessário se adequar à legislação trabalhista. E é mais nesse sentido, porque existem ônus da prova em relação também no processo civil, como a gente tem, que são da empresa, e existem ônus também que são do trabalhador. Então, não existe mais esse judiciário tendencioso. O trabalhador tem, sim, que provar muitos pedidos que ele está pleiteando atualmente na Justiça do Trabalho. E eu cito como exemplo o acúmulo de função. Quem tem que provar esse ônus é o empregado. E dano moral, muitas vezes, quem tem que provar que sofreu algum tipo de humilhação, discriminação, é o empregado. Sim, e as empresas hoje em dia elas estão se utilizando muito dessas auditorias internas trabalhistas para averiguar, né, essas questões, prevenir e tudo mais. Eu acredito que o Brasil ele está mudando um pouco a concepção e ele está sendo um país mais que ele está justamente se preocupando com essa parte preventiva e não só com a parte judicial, que eu brinco que é apagar incêndios. Então, a gente chama atualmente de compliance trabalhista, que é justamente a gente junta 3 pilares: a prevenção, a gestão e a transparência, que a gente sempre tenta implementar nas condutas, tanto com os colaboradores, a direção, para justamente tentar apaziguar, instituindo, por exemplo, canais de denúncia dentro das empresas. Não são todas que precisam, mas as maiores, no caso, não as pequenas e médias empresas. Procedimentos de código de ética, de conduta. E eu acredito também que quanto mais transparência tu tiver em um ambiente, maior é o teu diálogo e menor é os riscos, porque tu vai entender o porquê muitas vezes um colaborador ele está insatisfeito. Então é mais nesse sentido. Viu, pessoal? Prevenção é a chave do negócio. É o que eu sempre falo aqui, sempre trago. Na questão familiar, isso também, hein? É melhor prevenir do que remediar. Com certeza. Isso aí. Se tratando de empresa, principalmente, porque é o ônus da empresa, muitas vezes, portar muitos documentos, como cartão de jornada, cartão ponto, que a gente chama, contra-cheque, a empresa precisa ter, FGTS, a empresa ela precisa ter os extratos desses depósitos, dos recolhimentos, Previdência Social também precisa ter o repasse de que foi feito de forma correta.
Então, sim, a empresa ela também tem que ter esse cuidado e de guardar os documentos também. É importante falar que existe um prazo que eu sempre oriento a guardar esses documentos. Na Justiça do Trabalho, como que funciona a prescrição? A partir do momento que o meu contrato de trabalho encerrou, eu tenho 2 anos para ingressar com a ação trabalhista. Se eu não ingressei nesse período, a ação prescreveu. Mas a partir do momento que eu ingressei com a ação trabalhista, dentro desse período de 2 anos, ele retroage 5. Então, são 5 anos de documentação que eu preciso ter e guardar para ficar tranquila em relação à eventual ação trabalhista.